Vai ficar cada vez mais comum. Você vai ligar a televisão e aquele ou aquela repórter que você sempre viu na porta do Palácio do Planalto ou entrevistando um deputado no Salão Verde vai estar cobrindo um assassinato numa cidade satélite do Distrito Federal. A mídia tradicional está em crise e as redações de jornalismo estão colocando especialistas num tema, no jargão jornalístico setoristas, para tapar os buracos causados pelas demissões em massa. Isso é péssimo para a qualidade da informação que a gente recebe e eu vou tentar explicar por quê. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, um trabalhador precarizado nessa plataforma que tanto me assusta, mas na qual eu me cobro a ficar por mais um tempinho, porque é uma chance única de observar por dentro uma das maiores tragédias da história. A nossa liberdade, o nosso direito de informação sendo roubados na cara de todo mundo por um grupo de empresas mais poderosas que alguns governos de alguns países e sem nenhum compromisso com a construção de um mundo melhor para todo mundo. Elas passam essa mensagem, a de que estamos todos mais próximos, a grande mídia não pode mais mentir impunemente, mas o que acontece é exatamente o contrário. Nos viciaram em serviços altamente lucrativos para eles, deram a fake news conscientes, notícias falsas produzidas como tal, não por erro ou por burrice, por má fé e manipulação. Deram a essas fake news o mesmo espaço das notícias reais, apuradas, investigadas, vindas de fontes rastreáveis e confiáveis, e como se não bastasse, os seus modelos de negócios, já tratei disso aqui também, se baseiam na venda de anúncios como a da mídia tradicional. Mas tem um agravante aí, que seria uma grande conquista, não um problema sério, numa situação em que tudo fosse feito às claras, mas não é. Do que eu estou falando? A mídia tradicional tem mão única, só ela fala, só ela informa. Claro que hoje em dia, com todo mundo de celular na mão, e em cada celular uma câmera e um app de comunicação, ela está usando mais e mais material produzido por espectadores, telespectadores ou leitores ou ouvintes. Denúncias que vêm por WhatsApp, vídeos de populares mostrando violência ou casos de racismo, por exemplo. Mas a curadoria, o direito de escolher o que entra e o que não entra no programa de TV, no telejornal, no programa de rádio, no portal de notícias, ainda continua a cargo do editor, que por seu lado responde a uma cadeia de comando que cai nas mãos do dono do veículo. Vale a pena parar aqui para a gente falar um pouco sobre os donos da voz, os donos do veículo. Antes das mídias sociais, ser dono de uma grande rede de TV ou de uma afiliada, um jornal ou rádio, grande ou do interior, concediam um poder enorme aos donos e às suas famílias. Vários veículos operavam no vermelho, alguns ainda operam, só para que essas famílias lucrem por outras fontes. Isso foi muito comum no interior, ainda é. Já nas grandes cidades esse poder era usado para barganhar vantagem com o grupo político. Vantagens que iam desde campanhas milionárias de anúncios até perdão ou rolagem de dívidas com o fisco e por aí vai. A imprensa tradicional está longe de ser santa e jogou contra o país em incontáveis ocasiões. Foi fundamental, por exemplo, para o golpe de 64 e para a manutenção da ditadura. Claro que a partir do final dos anos 60, sob censura pesada, esse apoio deixou de ser opcional. Mas aconteceu e ainda acontece com menor impacto nos governos estaduais, nas prefeituras, em tudo, até na cobertura do futebol. O ponto aqui é, perfeito nunca foi, longe disso. Imprensa tem um lado muito problemático. Mas de qualquer forma, a fonte primária da existência dos veículos sempre esteve relacionada a dois vetores, o assinante e o anunciante. A primeira grande porrada que as redes sociais causaram foi a queda no número de assinantes, porque de uma hora para outra e numa velocidade muito grande, as mesmas notícias que a imprensa gastava uma nota para produzir começaram a circular gratuitamente nas redes sociais e não havia muito o que fazer. Começou na era do Orkut e se intensificou muito com o Facebook. Um assinante influente, seguido por muita gente, lia a notícia, reproduzia a notícia, explicava a notícia às vezes sob a ótica dele e fazia um jornalismo de análise jornalística ou de Ctrl-C, Ctrl-V. Essa parte de análise não deixa de ser o que eu faço aqui. Eu não tenho nenhum contato pessoal com nenhum dos políticos que eu cito aqui. O que eu faço é me utilizar da minha experiência como profissional de mídia. Eu trabalhei 20 anos em redação de jornal antes de vir para a internet,
para compartilhar a minha visão com vocês. Visão que eu, pelo menos, acho que a experiência na internet enriqueceu muito. Como eu disse, eu estou vendo tudo de dentro. Então, vejamos nossa tragédia como sociedade. A gente acreditou que estando juntos nas redes e nas mídias sociais, a gente estaria avançando na qualidade da comunicação, porque não estaríamos sujeitos aos interesses escusos de meia dúzia de famílias. De fato, quando o Facebook começou como rede social, o impacto foi tão grande e foi tão fortemente sofrido por toda a internet, dos grandes portais aos blogueiros independentes, que todos, ou quase todos, eu me lembro que a Globo foi bem hesitante, aderiram ao Facebook. Eu me lembro como se fosse ontem. O Facebook criou as fanpages e convidou os portais e os sites, como o que eu tinha, para trazer seus links para dentro da plataforma. O que parecia ótimo, uma vez que as pessoas estavam gastando um tempo gigante dentro do Facebook. A lógica fazia sentido. Você seguia sua mãe, seu vizinho, seu amigo e a Folha de São Paulo, por exemplo. E tudo apareceria democraticamente no seu flow de notícias. Mas não era amor, era cilada. Assim que todo mundo entrou, toda a grande mídia entrou, todos os blogueiros entraram no Facebook, os detentores do algoritmo, que se você seguir o fio vai terminar também num cara mandando tudo, nesse caso Mark Zuckerberg, eles começaram a dizer em seu nome que você estava seguindo gente demais, que você não tinha tempo para acompanhar aquele fluxo interminável de novidades na sua linha do tempo e que por causa disso eles iriam organizar para você, fazendo sumir da sua vista pessoas ou empresas com as quais você não interage ou você não para ler e dando prioridade para aquelas com as quais você interage. Veja, minha amiga e meu amigo que me prestigiam com a sua audiência nessa sexta-feira santa, que enorme paradoxo. O lobby poderoso que essas Big Techs faz hoje apela para o argumento de que qualquer intervenção estatal nos algoritmos deles é uma ameaça à sua liberdade. Por outro lado, eu não tenho notícia de nenhuma rede social que, percebendo que você não estava consumindo tudo o que você escolheu consumir, emitiu algum tipo de alerta no sentido de dizer, olha, vamos começar a esconder gente ou empresa que você segue, porque você não está lendo ou interagindo com metade das pessoas ou empresas que você escolheu consumir. Então entre na sua aba Amigos, ou Páginas, ou Seguindo e faça uma limpeza você mesmo. Que é o que a gente faz, por exemplo, quando fica sem espaço no HD do computador ou no celular. Não, os algoritmos escondem de você o que você pediu para ver. Você pediu para ver e eles escondem. E vem gente falar que ninguém está controlando a sua vida online, entende? Mas esse é só um pequeno aspecto de um grande problema. Eu quero voltar ao problema nas redações dos jornais. Eu sei que setorista tem péssima fama, especialmente no futebol, porque o setorista do Flamengo puxa sardinha para o Flamengo, o setorista do Fluminense faz o mesmo pelo Fluminense, e isso provoca o ódio das torcidas adversárias. Também na política, obviamente, existe viés. Alguns repórteres têm a confiança de um lado, outros a confiança do outro lado, mas não são todos. E sempre existiu a figura do repórter que, pela sua seriedade e o respeito que ele tem do público, acaba tendo acesso a todo o universo político, em Brasília ou nas capitais. E a gente tem ainda a figura do jornalista investigativo, que quando não é um setorista, é alguém que gastou muito tempo e muito estudo mergulhando no segmento que ele está investigando. Judiciário, político, ambiental, policial. Muitas e grandes denúncias surgiram do jornalismo investigativo, que é o mais caro de todos. O cara não sai de manhã e volta meio-dia com uma notícia. Ele pode demorar meses para apurar um caso complexo. É esse pessoal que está tendo que se desdobrar para suprir a falta de outros repórteres demitidos, inclusive por serem caros e caros por serem bons. É isso que ameaça reportagens elaboradas e abre espaço para o chamado jornalismo declaratório, que é aquele baseado só em falas das fontes, muitas vezes retiradas, suprema ironia, das redes sociais das fontes. Então vejamos o cenário. Agora redes sociais são empresas de mídia. Elas publicam tanto conteúdo, que elas não produzem, sempre é bom frisar, é o seu conteúdo, que o preço da publicidade está despencando. Os modelos com assinatura, salvo raras exceções, não sustentam as empresas de mídia tradicional.
Milhares, eu estou falando sem exagero, milhares de jornais do interior fecharam as portas. Se você é do interior, olha aí na sua cidade. Jornais com até 50, 100 anos de existência deixaram de existir. E todos nós fomos empurrados para o radicalismo nesse caldo de fake news e extremismo pelo simples fato de que as pessoas perderam a confiança no modelo tradicional imperfeito, tá, de jornalismo. E abraçaram de coração aberto, como se fosse um presente dos deuses, esse monte de plataformas, cada qual com seu aplicativo, que não estão nem aí para você, nem para a democracia, nem para a verdade. Em alguns casos, cospem sua arrogância na nossa cara. Está acontecendo agora no Twitter. Um bilionário mimado e simpatizante da extrema-direita, Elon Musk, não gostando do que via lá, numa das mídias sociais mais influentes da política, simplesmente comprou o Twitter. Não só para faturar em cima da necessidade de reconhecimento das pessoas, falei disso em vídeo, e humilhar quem conquistou reconhecimento real nos seus campos de atuação, começou a vender selo de verificado. Vamos nos lembrar, selo de verificação era para você saber que estava consumindo informação de uma pessoa no mínimo rastreável, um perfil que não é fake e que é de alguém que atingiu certo grau de notoriedade na sua área de atuação. Agora qualquer um compra, e não só isso, ao comprar você ganha prioridade na visualização, ou seja, você está fazendo impulsionamento pago das suas postagens sem que isso esteja escrito em lugar nenhum, promovido, nada disso. Quem lê não sabe que você apareceu na timeline porque pagou, se você tiver um selo comprado de verificado. Então, não só por isso, pelo conjunto, a sociedade vive um dos seus momentos mais dramáticos. E só nós podemos nos salvar. Ninguém vai vir em nosso socorro. Se você quiser saber mais sobre o tema, sugiro o livro A Máquina do Caos, do Max Fisher, que eu estou lendo agora. Ele é repórter do New York Times e estuda esses temas de que eu estou tratando aqui há anos. Coisa que, aliás, vai ficar cada vez mais rara. Repórter se dedicando a um tema há anos. O Max Fisher não poderia escrever um livro tão importante se tivesse que parar de investigar fake news, por exemplo, para cobrir um assassinato no Central Park. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Bom feriado, lute pela democracia.